Paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos, por gentileza, se inscreva no nosso canal. Mais de 60% que assistem nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. Você clica aí abaixo e você se inscreve gratuitamente no nosso canal. O nosso assunto aqui é um assunto cristão. Trazemos aqui assuntos coerentes, alinhado com as Sagradas Escrituras. Trazemos aqui temas relevantes da nossa fé e mergulhamos nos textos bíblicos, trazemos uma interpretação honesta e sincera sobre aquilo que acreditamos. Irmãos, Deus abençoe todos os nossos irmãos que compartilham o nosso vídeo 441, deu muitas visualizações, muitos comentários, completamos já 3.000 inscritos no canal. É uma alegria muito grande, agradeço a este trabalho, não somente a mim, mas a todos os meus inscritos do canal, que têm se desempenhado, fazer comentários e compartilhar nossos vídeos com vossos familiares, amigos, parentes. Uma gratidão imensa por vocês. É através de vocês que o nosso canal anda, é através de vocês que o nosso canal cresce. Então Deus abençoe a todos, minha gratidão a todos e também minhas boas-vindas aos novos inscritos do canal. Irmão, o assunto de hoje, teve uns que veio abordar no canal, falando a respeito de Calvino, que causou a maior divisão no protestantismo, que Calvino que definiu que um grupo seria salvo. Então isso gerou um vídeo para hoje. Será mesmo que foi só Calvino que definiu que só um grupo seria salvo? Irmãos, deixa eu falar para vocês, as pessoas, por não ler, só ir por falácias de pastores, entendeu? Que vem com uma parte argumentativa não histórica e falando que não pode provar. Nem Calvino, nem Armínio não dividiu ninguém. Por quê? Porque quem fez a divisão, quem foi? Foi os alunos de Calvino, de Armínio, que se chamavam os remonstrantes, lá em 1616. Mais de 48 teólogos, que era chamado de remonstrantes, foi ele que levaram no sino de Dort, na Holanda, eles questionando, as doutrinas de Calvino. E aí eles fizeram um documento e mandaram para o sínodo de Dort.
fizeram um documento com os 5 pontos arminianos e o Sínodo de Dort reprovou. E como naquele tempo a doutrina ela estava ligada ao Estado, política, economia, os remonstrantes foram expulsos da Holanda. Então, depois que os arminianos definiram os seus 5 pontos, foi que os alunos de Calvino definiram seus 5 pontos. Agora, nem foi Calvino que dividiu o povo, fez uma divisão, essas 2 linhas, nem foi Calvino e nem foi Armínio, porque no tempo da divisão, esses 2 já estavam mortos. Agora, irmão, será mesmo que esta parte de definir a eleição só para um grupo específico, podemos dizer que é calvinista? Primeiramente, irmão, os ensinos de Calvino, nem de Armínio, são inspirados por Deus. Eu sigo o que é inspirado, que é o Evangelho. Vamos ver aqui, no Evangelho, como que os apóstolos definiam a salvação. Se a salvação era para toda a humanidade, ou é só para um grupo de eleitos. Primeiro texto que vou trazer aqui é Atos, capítulo 18, verso 9 ao 10. Abra aí a sua Bíblia, Atos, capítulo 18, do 9 ao 10. Que Paulo estava pregando em Corinto, veja bem. Veja bem, é o próprio Senhor que se revelou a ele. Diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Aqui é o próprio Deus se revelando para Paulo que ele tinha um grupo específico de eleito lá em Corinto e que ele devia permanecer lá pregando. E ele pregou por 1 ano e 6 meses. Aqui foi o próprio Deus falando. Ele não está falando, eu tenho a humanidade para ser salva. Não, eu tenho um grupo aqui. Aqui é um grupo. Tenho muito povo nesta cidade. Quer dizer, um grupo de eleitos. Vamos ver o próprio apóstolo Paulo, outro texto. 2 Timóteo. Acompanhe aqui a Bíblia. Vamos comer Bíblia. 2 Timóteo, 2 e 10. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Aqui não fala, eu suporto tudo por causa da humanidade, pelo um grupo específico. Agora vamos a outro texto, que está lá no Evangelho de João. Evangelho de João, aqui é a Bíblia, aqui não é Armínio não, irmão, aqui é a Bíblia. Aqui é o apóstolo João que fala deste assunto aqui, ó.
11, verso 51 e 52. Evangelho de João, capítulo 11, verso 51 e 52. Aqui ele está falando da profecia do sumo sacerdote. Ora, ele disse isto, não de si mesmo, mas sumo sacerdote, naquele tempo profetizou que Jesus estava a morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Aqui está registrado que Cristo morreu pela nação de Israel e pelos filhos de Deus que estão dispersos, querendo dizer um grupo específico. Agora, outro texto, mais ainda. Vamos ver João, Evangelho, segundo relatou o evangelista João, capítulo 10, verso 26. Mas vós não creste, porque não sois das minhas ovelhas. Quer dizer, o próprio Cristo fala aqui de um número, de um grupo específico. No 25 diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, já ouvides, não credes? As obras que eu faço, em nome de meu Pai, testifica a meu respeito. Então, ele vai falar no 26, que eles não criam, porque ele não era das ovelhas dele. Então, as ovelhas aqui é colocado num grupo específico, que Cristo morreu unicamente por este grupo específico. É o próprio Cristo que está falando, irmão. Agora vamos ver Apocalipse 5. Me acompanhe. Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e 10. Aqui é outro texto que vai falar por quem Cristo morreu. E aqui fala claramente que Cristo não deu a sua vida por toda a humanidade. Capítulo 5, do verso 9 e 10, que fala assim, ó, entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda nação e tribo. Aqui não fala que ele morreu por toda a humanidade. Fala que ele morreu por pessoas que procedem de toda tribo, nação, raça e língua. Ele morreu por um número específico. Entendeu? Aqui eu não estou lendo Calvino. Aqui eu estou lendo o Apocalipse. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Quando fala que Cristo morreu por todo mundo, nós temos que entender a Bíblia, não com óculos da nossa cultura portuguesa, mas com óculos judaico. Entendeu? Mundo
contexto judaico, muitas vezes se refere a pessoas, muitas vezes se refere à terra, muitas vezes se refere ao sistema caído. Então, irmão, na Bíblia, nós temos a salvação por distinção. Sem distinção. Não sem exceção. Por quê? Quando nós lemos o livro de Joel, capítulo 2, verso 28, que ali está a profecia do derramamento do Espírito Santo, que cumpriu no Pentecoste, ali diz assim: há de ser que naquele dia derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, os velhos terão sonho, e os mancebos terão visões. Quando nós vamos para 2 de Atos, que vai falar que toda a carne, qual é toda a carne? Será que era todo o mundo, a humanidade inteira que estava em Jerusalém? Ali em Atos 2:8, nós entendemos quem era toda a carne que o profeta estava falando. Toda a carne ali se referia às pessoas. Ali estava arábios, sírios, da Mesopotâmia. Estava falando de pessoas, não da plenitude do povo. Então, quando a Bíblia fala que Cristo morreu por todo mundo, Ele não morreu por humanidade. Ele morreu pela completude de pessoas. Ele morreu por peruanos, por paraguaios, por chilenos, por argentinos, por equatorianos, por brasileiros, franceses, ingleses, turcos, alemães, chineses, indianos, israelitas. Quer dizer, ele morreu por classes de pessoas. É o mesmo que está 1 Timóteo 2:4. Vejamos 2 Timóteo. 1 Timóteo 2:4. Olha, diz assim, ó. 1 Timóteo 2:4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aqui, 4. Agora vamos ver o contexto, que é do verso 1 ao 3. Diz assim, ó. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática e súplica, intercessões e orações a favor de todos os homens, a favor dos reis, todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida mansa, com toda piedade. Isto é bom e aceitável diante de nosso Senhor. Então, quando ele fala todos os homens, o contexto vai responder esse texto. Ele vai falar que esses todos os homens reis, governantes, são homens que estão em poder e eminência. São classes de pessoas, não toda a humanidade. Vejamos o que diz Tito. O que diz Tito também, 2:11. Abra aí a sua Bíblia. Tito 2:11. Vejamos.
2:11. Olha, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora vamos ver esse todos os homens aqui, os versículos interiores. Vai falar de classe de pessoa, vai falar dos homens idosos, vai falar das mulheres, vai falar das mulheres, vai falar também dos moços. Então vai falar de classes de pessoas. Agora vejamos bem, para desconstruir esse pensamento, que é a todos os homens. Coríntios 15:22. Abra aí sua Bíblia. Quinze, 22, diz assim: porquanto assim, como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Será que todos serão vivificados em Cristo? Se fosse todos, não haveria inferno, não haveria perdição eterna. Então, esse todos aqui se refere ao que o João diz, refere a pessoas que procedem de toda língua, nação e tribo. Se refere a grupo de pessoas. Agora, esses grupos de pessoas, segundo a mente humana, são incontáveis. Que lá em Apocalipse está escrito que vi pessoas, vamos ler aqui, ó, 7 de Apocalipse, querendo dizer, na mente humana não tem como contar, mas na mente de Deus é um grupo específico. 7 de Apocalipse, do verso 9. Depois destas coisas, vi grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, povos, línguas, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestidura branca, com palma nas suas mãos. Esse daqui está falando da multidão dos mártires. Entendeu? Era incontável, segundo o raciocínio humano, mas segundo Deus era contado. Então era um grupo específico, irmão. Então, a ideia que só um grupo vai ser salvo, ela não procede só de Calvino, ela vem das Escrituras. Então, o nosso assunto de hoje é o seguinte: não foi só Calvino que definiu que só um grupo de salvo seria salvo. Fique com Deus, paz de Deus com todos.